E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Ó, tô bem em casa, tô bem à vontade. Se tem uma coisa que eu tenho preguiça, é de arrumar cabelo, fazer make, eu sou muito bicho solto, sabe? Então, mas estou aqui. Hoje a gente vai falar sobre técnicas, né? Trouxe aqui um baralho cigano, sei que a gente não está vendo baralho cigano, mas eu vou falar um pouquinho dele. É um oráculo que eu trouxe aqui, esse oráculo, ai, eu amo ele. O oráculo Anjos e Ancestrais, ele é muito lindo esse oráculo, sempre uso ele para as leituras de vocês. E também um tarô. Esse tarô aqui que eu tô usando é o tarô Chakra Wisdom. Ele é lindo, olha. Tá? Eu acho ele bacana porque ele tem as cores de cada, para vocês que querem aprender mais um pouquinho ainda, que eu não vou falar mais ainda, né? Mas isso não é difícil, dá um Google para vocês procurarem também, né? O tarô e os chakras. Então, a cada arcano tem uma cor de chakra, tá? Então, esse tarô aqui, ele traz isso, né? A cor dos 7 chakras. Nós temos mais, mas esse daqui traz os principais. Então, hoje nós vamos falar de técnica. O que é técnica? Hoje eu vou colocar o baralho virado para vocês, como se vocês fossem meus consulentes, né? Já fiz um videozinho ali falando se vocês querem uma live ou não, ninguém me respondeu nada, então eu tô seguindo aqui. O que são técnicas? Para a gente fazer uma leitura, você tem que, para a leitura não ficar solta, para você ter uma sequência da leitura, você precisa de uma técnica. A não ser que seja uma leitura totalmente intuitiva, aí você vai fazer. Eu geralmente uma leitura intuitiva, quando eu abro pro consulente, eu geralmente pego uma carta aqui do meio, assim, opa, deixa eu colocar mais pra cá pra vocês, assim. Acho que aqui vai dar pra vocês verem, tá? Eu coloco uma carta aqui no meio, aí eu puxo uma outra aqui, coloco uma carta aqui, tô virada pra vocês, né? Aí eu coloco uma aqui e eu coloco uma carta aqui na ponta e pego uma outra carta aqui da ponta. Então, quando eu faço uma leitura intuitiva, eu faço essas duas cartas primeiro, elas conversarem entre elas, tá? Depois eu vou falar pra você, mas é intuitivamente falando, sem técnica. E aí eu leio o que tá acontecendo aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as combinações, para vocês terem a compreensão melhor. Primeiro, eu não vou falar sobre combinações, por quê? Porque eu quero que vocês tenham conhecimento de carta por carta ali antes da gente ir para as combinações. Então, aqui não é praticamente uma técnica, isso aqui é uma leitura intuitiva. Geralmente, eu falo assim, abro com uma energia aqui, né, do que está acontecendo, uma previsão, e vejo como é que isso aqui está acontecendo, e aqui eu converso, eu faço a leitura e falo para o consulente, independente do que eu vou passar para vocês agora. Então, quando eu faço uma leitura intuitiva, eu geralmente apresento nesse formato aqui, tá? As técnicas, hoje eu vou ensinar para vocês as principais, tá? Que é a de Peladã, que é das 9 cartas e da Cruz Celta. E a minha particular, que eu criei, que eu leio ela dessa maneira. Então, primeiro, quando você vai colocar as cartas na mesa, lembra que eu falei para vocês que é necessário a gente ter 3 cartas? A princípio seriam 3 cartas: passado, presente e futuro. Isso aqui já é uma técnica, porque você está nomeando as casas das cartas para você ler para o seu cliente. Então, aqui você sabe que é o passado, o presente e o futuro. Então, você vai falar para o seu cliente assim: olha,
aconteceu tal coisa assim, 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 o 7 de paus, que a gente já conversou, você tem que enfrentar seus medos, tal, não sei o que lá, e aqui no momento presente você está vivendo, passado, você teve que vivenciar essa situação e agora você está assim. E aí, possivelmente, a previsão será, né, de uma transição, de uma mudança, enfim, o que o 6 de espadas está aqui, está falando. Então, essa é uma técnica, passado, presente e futuro. Então, a gente sempre tem que nomear. Andréia, mas e se eu quiser criar? Você vai criar, que nem eu fiz, que eu vou colocar por último. A partir do momento que você coloca as cartas na mesa e você fala assim, por exemplo, seu cliente fala assim, eu vou ganhar dinheiro com tal coisa, aí você fala assim, olha, se ele arriscar vai estar nessa casa, as consequências disso, você nomeia. Isso é uma técnica, entendeu? No que não dá é para você deixar uma resposta solta. Que nem assim, uma resposta intuitiva é aquela coisa, tira uma geral para mim. Geralmente eu falo assim, me dá um conselho, eu jogo uma intuitiva. Entende? Agora, quando você precisa dar um direcionamento, ou então eu uso a intuitiva, aquela, quando alguém pergunta de uma outra pessoa, que geralmente eu não faço esse tipo de leitura, porque a gente não pode interferir no livre-arbítrio de quem não quer, porque senão a pessoa viria até a mesa de tarô e faria uma consulta. Mas tem gente que insiste, né, em querer saber alguma coisa, e aí, para não deixar a pessoa sem resposta, eu faço uma leitura intuitiva, passando uma energia, né? Falo, olha, eu vou ver a energia dessa pessoa através da sua, e isso é fato, porque eu tô vendo, por exemplo, se a pessoa que eu tô atendendo não gosta do fulano de tal, essa energia vai rebater lá na leitura. Entendeu? Por isso que a gente não pode interferir no livre-arbítrio, e quando alguém pergunta por uma terceira pessoa, a gente tem que sempre falar isso, eu vou ver através da sua, tá? E aí eu uso aquela técnica ali que eu mostrei para vocês para fazer uma leitura intuitiva, tá? Então, nada mais é do que você nomear as casas que vocês estão trabalhando, passado, presente e futuro. Andréia, eu preciso colocar só uma carta em cada casa? Vai de você, entendeu? Do que a sua intuição está falando. Se você precisar de mais respostas, você vai colocar mais cartas aqui. Se você pediu para a pessoa tocar no seu baralho e escolher as cartas, vai vir uma para cada casa. Aí, se você precisar de mais complementação, você pede para a pessoa tirar, entendeu? Caso contrário, eu só bato as cartas da maneira que vocês conhecem, assim, entendeu? Se caiu uma carta, eu coloco uma carta. Se caiu 3 cartas, eu faço aqui 3 cartas e faço a leitura intuitiva das 3 cartas naquela casa, tá? Então, por exemplo, aí caiu aqui nessa casa 7 de paus, o arcano da lua, né? Vamos supor, e o ás de copas. Então, aqui eu sei que é uma casa do passado, como tem 3 cartas, então eu tô complementando essa leitura. Eu vou fazer a complementação dela, tá? Olha, muitas vezes você teve que lutar com as situações que lhe roubaram, com perdas, com roubo, né, com questões aqui de traição, ou você teve que lutar por coisas desconhecidas, possivelmente no lado espiritual, porém você soube dar a volta por cima e tá aqui um novo começo, uma nova forma de você entender o seu emocional, tal. Então tem uma sequência aqui, certo? Então isso foi passado. Presente, 7 de ouros. Agora você tem que prestar atenção nas coisas, né? E se você sentir necessidade, você falar para ela puxar outra carta para te dar complementação. Até a sua espiritualidade chegar e falar, deu, chegou, é até aí que você tem que chegar, tá? E se não, se for fazer que nem eu faço, eu leio
a quantidade de cartas que caíram na mesa, aí eu ponho passado, presente e futuro. Muitas vezes, também, quando uma pessoa quer respostas de sim ou não, Andréia, sim ou não é muito complicado. Vou dizer para você por quê. Porque se você falar sim para uma pessoa, essa pessoa pode lá na frente seguir a risca o que o tarô tá te dando, e aí não dá certo aquilo lá, que o tarô falou de repente sim, por causa que cada um traça seus caminhos, a sua maneira. E essa pessoa vai ficar jogando, foi culpa do tarô, foi culpa do tarô. Aí tu tá comprando um karma, entendeu? Aí não, se não, aí deveria ser sim, a mesma coisa. Então sempre quando uma pessoa fala sim ou não, André, eu devo ou não devo? O que eu faço? Eu falo assim, olha, eu vou tirar o sim e vou tirar o não. E você vai avaliar o que você quer. Entendeu? Você vai ver, você vai decidir. Eu vou dar aqui o direcionamento, porque o tarô tá aqui para te dar direcionamento dentro da previsão. E geralmente, quando é sim ou não, eu tiro 3 cartas. Entendeu? Eu tiro 3 cartas. Por quê que eu tiro 3 cartas? Por exemplo, o 6 de espadas é uma carta neutra, que ela tá numa transição, né? Aí, o 7 de paus também é uma carta neutra, tá vendo? E aí, o arcano da lua é uma carta neutra também. Tá vendo? A sua resposta isso assim, eu passei para vocês lá também se é positivo, se é negativo. Acho que eu não sei se eu passei nos arcanos maiores se é uma carta positiva ou negativa. Mas aqui, tipo, não tem resposta no momento para você. Agora, se saísse 2 positivas e uma negativa, a probabilidade seria da resposta ser positiva. Entende? Eu nunca vou em uma só. Eu sempre vou em 3. Mesmo porque 3 é um número, é uma tríade, né? É um número divino. Então, você sempre tem que pensar nessas questões, nessas situações, tá? Então, você sabendo que identificou como é que você vai tirar uma intuitiva e como que você deve fazer a técnica da sua leitura, agora eu vou colocar para você a primeira técnica, que é a técnica a mais famosa, a mais usada uma das mais, que eu acho que a mais usada mesmo é a cruz celta, que eu vou mostrar para vocês. Hoje os vizinhos estão batucando tudo aqui. Hoje também não tem nenhuma musiquinha de fundo, que eu tô bem tranquilinha, assim, sabe quando você quer, né? Mas aí tem esses imprevistos aqui, conto com a compreensão de vocês. A técnica de peladão. Primeiro, antes de falar sobre peladão, existe técnica de leitura para tudo. Para amor perdido, para não sei o quê, para não sei o que lá, para não sei o que lá, relacionamento, não sei o que. Você entra lá no Google e você fala técnicas de leitura de tarô. Você vai ver assim que vem infinitas. Tem uma página lá, que eu até esqueci o nome, que tem muita mesmo. Sabe? Mas na hora que você entrar, o destino, uma coisa assim, o nome do site, tem muita técnica de leitura. E aí você vai ficar perdido no primeiro momento, falando assim, então quer dizer que para amor vai ser isso, o fulano, uma técnica para ver se fulano é isso. Você tem que ter o conhecimento primeiro, que é legal, você sempre está buscando conhecimento, mas acaba que depois você vai acabar se identificando. Entende? Por exemplo, hoje eu trabalho com a minha leitura intuitiva. Dentro da minha leitura intuitiva, dentro da leitura do canal, eu aplico a minha técnica criada, eu criei. Eu trabalho com o Peladã, eu trabalho com a cruz celta, entendeu? E quando eu preciso, eu trabalho com as 9 cartas que eu vou ensinar para vocês aqui. Então, você acaba definindo, você acaba criando, entendeu? A sua dinâmica de leitura. Então, a técnica de peladã, ela consiste em 3, 4, 5, 6 cartas. 6 cartas. Então, você quando abre, cada um coloca as cartas de uma maneira diferente. Eu, quando coloco a peladã, por exemplo, eu sempre abro dessa maneira que eu vou falar para vocês. Energia principal no centro. Tanto é que quem vem fazer a leitura para mim, comigo,
Eu sempre explico, ó, é aqui para a pessoa saber, porque a pessoa gosta de visualizar. Energia principal aqui, tá? No centro. Do lado esquerdo, os aspectos positivos. Andréia, precisa ser uma carta? Você que vai saber. Eu, por exemplo, eu trabalho com o tarô, eu bato as cartas, venho aqui e coloco sempre uma complementação com baralho cigano. Isso é eu que faço. Aí tem muita gente que se assusta. Você mistura tarô com baralho cigano? Mas o meu povo cigano, a minha mentora é uma cigana do Oriente, entende? Então, assim, eu fui direcionada a trabalhar dessa maneira. Então, eu tenho uma energia geral aqui, ponho como complementação uma carta do baralho cigano, tá? Eu, Andréia. Mas a Peladã é assim, energia geral. A casa da esquerda, que é do coração, é os aspectos positivos. A carta da direita aqui são os aspectos negativos, os bloqueios. Aqui embaixo, como que vai caminhar a situação, como que ela vai ser encaminhada. Aqui em cima, uma previsão do assunto. E aqui, uma síntese do que quer ser dito. E aí eu sempre leio a carta de baixo também, eu sempre viro ela e leio ela também como mensagem final, como se fosse um recadinho a mais para a pessoa. Eu uso ler a de baixo também. Então, essa é a técnica Peladã. Andréia, eu quero saber sobre o meu financeiro. Energia geral. 6 de espadas. Ó, tá no processo de mudança e tal. E aí você vai colocar todas as informações que você tem. Se você tiver tentado falar sobre tempo, você vai falar o tempo no baralho, mais ou menos há quanto tempo, que você já tem aqui. Se você chegou até aqui e já digeriu todo o conhecimento que eu passei para vocês, numa energia geral, você não vai ler só o significado dos 6 de espadas. Você vai ler muito mais, tem muita coisa para falar aqui. As cores, né? Esse chakra aqui, depois você vai procurar saber, né? O que está acontecendo, a criança, o significado dessa criança com essa mãe aqui. Você vai entender os arquétipos dessa carta. Então, quando você olha aqui, é muito mais do que uma informação de energia correspondente ao que você tem que saber sobre os 6 de espadas. 6 de espadas é isso, 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 isso. Aspecto negativo aí, não. Você vai ter total conhecimento do que está dizendo essa carta aqui. Então, a energia da pergunta do financeiro está acontecendo nessa carta central aqui, tá? Os aspectos positivos vêm na carta aqui, nessa carta aqui. Aí você vai falar o que vai acontecer, tem situação que vai ser assim, 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 mas vai dar tudo certo, porque saiu na casa positiva, as coisas vão abrir, tal. Você vai falar tudo que você tem de conhecimento aqui, né? Mas existe um desafio aqui, que é a carta do bloqueio. Por que é importante sempre você colocar essa questão do desafio e do bloqueio? Porque a pessoa, ela quer saber só do que é bom. E quando se debate com o desafio no rumo da vida dela, no destino, ela nunca quer saber disso. Mas o tarô te fala. Então, se ela não prestou atenção nessa questão do bloqueio, do desafio, e que só ficar atenta ao que está de bom e não se antenou, não é responsabilidade nossa se ela, né, se não alcançou isso daqui. Entenderam? Você tem a obrigação de passar aqui os desafios e o bloqueio para a pessoa. Se ela se atentar a isso, ela vai chegar aqui. Como é que vai ser conduzida a situação? Aí vem aqui embaixo. Previsão e um resumo aqui, uma mensagem final. Tá? Então aqui você vai falar tudo sobre a situação do financeiro da pessoa. Para mim, eu faço assim, você pode encontrar no Google Peladã com 4 cartas, tá? Você pode encontrar com outros significados nessas casas, porque cada um nomeia de uma forma, entende? Então, isso aqui é uma técnica. Então, aqui você tá sabendo o que você vai falar, como você vai falar, tá? Essa é a técnica do Peladã, que é mais utilizada, uma das mais utilizadas, tá? Andréia, e se alguém quiser fazer uma abertura geral durante uma consulta,
como é que seu coração vai dizer se você quer abrir uma geral com uma leitura intuitiva ou se você quer abrir uma geral com uma coluna com as 9 cartas, ou se você quer, entendeu? A geral vai falar no contexto geral. Quando eu falo, eu sigo a minha intuição. Quando eu vou abrir uma geral, tem vezes que eu uso uma técnica, tipo, eu coloco 3 cartas para a situação da energia da pessoa, coloco 3 cartas para o financeiro, coloco 3 cartas para a família, coloco 3 cartas para o amor, coloco 3 cartas para a espiritualidade, coloco 3 cartas para... Isso numa consulta, tá? Coloco 3 cartas para os desafios, coloco 3 cartas para os bloqueios e coloco 3 cartas, né, como um resumo, assim, de uma situação, como poderia melhorar, vamos dizer assim. Então, às vezes, eu faço uma geral antes de uma consulta, colocando isso tudo na mesa. Só que se você for fazer uma consulta, daí você vê o tempo. Para uma geral dessa, se você ler do jeito que eu tô te ensinando um tarô, essa geral sua leva uns 40 minutos você lendo. Entendeu? Porque tem muita coisa para você falar. Muita gente chega para mim e fala: Andréia, sua leitura é muito detalhista. Às vezes a pessoa vem para uma consulta com 3, 4 perguntas e em uma pergunta que ela tira, eu respondo todas elas. Ela fala: não, as outras você já me respondeu toda. Por quê? Porque você foi a fundo na leitura, você foi a fundo aqui decifrando cada casa, a técnica que você está colocando na mesa. Então, uma leitura geral para uma pessoa, quando vem para uma consulta, pode deixar ela insatisfeita. Porque muita gente fala assim, quer testar você. Quer testar se você adivinha, se você sabe. Tem gente que vem para testar você. E fica quietinho. Eu também não sou muito de perguntar nada, não. Sabe? Eu só falo uma coisa. Olha, a abertura geral, eu vou te dar a geral. E vai sobrar tanto tempo aqui para suas perguntas. E talvez você não fique tão satisfeita na sua consulta por não responder as suas perguntas. Quanto mais franco você for com o seu consulente, melhor. Ele adquire mais confiança em você. Entende? Então, essa questão da abertura, qual é para eu abrir uma mesa, eu devo? Pergunta. Aí você vai fazer o seu tempo, você vai dar o valor do seu investimento, você vai estipular um tempo de leitura, entende? Você vai falar, olha, eu vou fazer assim, que nem eu tenho 2 situações, eu tenho uma consulta de 1 hora, eu tenho uma consulta de 1h30 e tenho uma consulta presencial, que é presencial assim, aberta. A pessoa, enquanto ela não... se eu vou atender uma presencial à tarde, eu não marco mais ninguém, porque eu fico à disposição da pessoa. Entenderam? Agora, aí eu falo, ó, em 1h30 dá para eu fazer uma abertura e sobra o tempo para umas 3 perguntas. Aí você vai começando a se achar no seu tempo, entende? Depende do que você vai ler. Se você vai ler só o significado das cartas, vai rapidinho. Agora, se você parar para analisar, para buscar a informação, para tirar a informação da carta, é tempo que leva, ok? Então, se você quiser abrir, aí depois você parte para as perguntas da pessoa e geralmente no final eu coloco uma mensagem de um oráculo, de um tarô diferente. Eu uso muito o Sibila da Estrada, que eu adoro o Sibila da Estrada, no final da leitura. Ou então tarô das runas, eu gosto também. Traz umas mensagens bem pontuais para a pessoa, que aquela, sabe, parece uma coisa muito pontual mesmo. Então, assim, você pode fazer abertura, aí você tira para as perguntas usando pela dança, você vai sentir que quer colocar uma cruz celta, você vai identificar. Aí no final da leitura, eu geralmente tiro uma mensagem espiritual, sem perguntar, sem nada, eu peço um direcionamento espiritual para aquela pessoa e vem nas cartas. E sempre, quando você encerrar uma consulta, é muito importante você sempre agradecer a pessoa, a confiança que ela depositou no seu trabalho, dizer que é sigiloso. E tem outra coisa também, tem gente assim que vem a namorada, daqui um pouco a namorada conta pro namorado
que fez consulta, por mais que você oriente que isso não se deve fazer, né? Aí o namorado vem fazer consulta também, só para saber o que a namorada saiu para namorada. Você acredita nisso? Ou vice-versa? Mas acontece, tá? Então, esse é o método Peladan. Energia geral, aspectos positivos, bloqueios, desafios, como a situação será conduzida, previsão e uma carta síntese, ok? Aí, outra técnica que eu gosto muito é a técnica da cruz celta, tá? Da cruz celta. Como que é a técnica da cruz celta? Esse tarô é tão grande aqui que eu não sei se vai dar para vocês verem, acho que vai sim. São 10 cartas na cruz celta. Essa é mais complexa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, tirar uma energia geral para a pessoa. Aqui, vou deixar bem aqui para poder caber tudo. Você vai tirar uma energia para a pessoa. Ó, a sua energia tá assim, assim. Ah, Andréia, amor, relacionamento. Quando precisa fazer uma leitura mesmo da situação. Não é sim ou não. Uma leitura. Eu estou no meu casamento, estou sentindo uma situação que está difícil. Poderia falar para mim, ver o que tá, como é que o tarô pode direcionar? Então aí vem a energia do casamento, uma energia favorável, né? Aqui tá, é uma energia assim que você tem que esse casamento vem com um 7 de paus, é um casamento que é de muita luta. Você vai falar tudo. Mas é a energia favorável do casamento. Aí, o que atravessa aqui? A segunda carta vem falando dos bloqueios que acontecem nesse casamento. O que está cortando essas coisas boas que acontecem aqui nessa relação, certo? Aí aqui nessa casa aqui vem o que? O passado. O que tem lá no passado? O que ficou para trás? Né? O que aconteceu? Geralmente aqui dá um tempo de quando as pessoas se conhecem. Aqui então é o passado. O que acontece assim inconscientemente? Aqui eu ponho o inconsciente e o consciente. Tem gente que usa outras nomenclatura nessas casas. Eu coloco assim, inconscientemente vocês não estão vendo que está acontecendo isso, isso, isso e isso. Aqui embaixo. Conscientemente, vocês estão vislumbrando apenas isso, isso. Tá? Então, coloco dessa forma. Previsão de futuro para vocês nessa casa aqui. O que se espera? Passado e futuro aqui. A previsão de futuro sai aqui nessa casinha. Você, a pessoa, o consulente, sai nessa casa aqui. O outro, a outra pessoa que se espera, porque para cá é tudo futuro. Você aqui, o que se espera, o outro aqui, tá? Aí nós temos a previsão da situação aqui e o desfecho final aqui. Essa é a cruz celta, é uma cruz assim. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. É uma leitura muito completa. Essa leitura aqui é uma leitura que te dá muito. E você não esquece sempre de colocar. Andréia, quantas cartas eu trabalho aqui? É a mesma coisa. Quando eu faço a cruz celta, eu geralmente não... no Peladan, por exemplo, eu coloco a complementação do baralho cigano. Eu geralmente, na cruz celta, quando eu vou usar, eu já trago para a mesa um tarô que ele me traz mais riqueza em informação, entendeu? Eu trago um tarô que me traz mais detalhes, muito mais conteúdo, porque meu amor, eu falo, meu namorado sempre fala para mim, para que comprar tanto tarô? Porque tarô para mim é igual livro de médico, cada um que eu compro eu tô aprendendo, mas eu sempre compro aqueles com os quais eu me identifico com ele. Então sempre eu tô aprendendo. Às vezes eu tô lendo uma carta aqui, que eu lembro de uma outra carta, de outro tarô, e eu trago a informação do outro para essa carta. É o mesmo arcano, tal, só que aí você tem mais conteúdo também. Então, assim, eu particularmente,
eu escolho um baralho que me traga muito, é rico em detalhes, em pintura, em arquétipos, né? E aí eu faço só com um deck, a Cruz Celta, geralmente, tá? Então essa é a Cruz Celta que eu estou apresentando para vocês. Quem usa muito a Cruz Celta é a Luciana, do casal Forfriga. Ela usa bastante a Cruz Celta. Pelo menos que eu consegui identificar nas leituras dela. Adoro ela, tá? Amo de paixão a Luciana. E aí ela usa muito a Cruz Celta. Eu sempre vejo. Ela fala assim, a cabeça do seu jogo. Eu não sei como é que ela distribui as informações ali, mas ela sempre tá usando, eu acho, tá? Eu acho. Aí nós temos também a coluna, né? 3x3. Então, muitas pessoas abrem uma leitura de tarô usando isso, tá? André, mas e como é que eu coloco? Eu coloco sempre aqui, ó, a carta principal, aí eu faço a cruz primeiro. Eu faço a cruz. Você vai distribuir conforme você achar melhor. A cruz. Aí eu vou colocando as cartas das pontas. Certo? Essa é mais complicadinha de você ler. Por quê? Porque, primeiro, isso aqui te dá muita leitura. E cada um lê a 3x3 de um jeito. Então, aqui tem passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Tá vendo? Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Então, tem muita coisa para você ler aqui. E sempre você não tem que tomar cuidado com as informações não cruzarem errado. Então, você vai identificar isso. Aí tem as principais energias para você falar para essa pessoa estão aqui nas pontas das cartas. Que essas são opostas e essas são opostas. São que não deixam de ser complementares também. Né? Porque nós somos yin yang, o lado positivo e o lado negativo. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, essas informações, por mais que sejam opostas, não deixam de ser complementares. Entende? Então, você sempre tem que estar ali falando essas energias para as pessoas. Né? O que acontece? A energia tá assim, 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 assim. Cada um faz de uma maneira. Aí, você vai ler, né? Eu costumo vir nessa central futuro, pro futuro. Eu leio essa diagonal, eu leio essa diagonal e eu leio essa diagonal. Certo? Quando você lê diagonal daqui para lá, as coisas que aconteceram no passado que podem ter afetado a situação. Então, tudo que vai para trás é passado, tudo que vai para frente é futuro. Tá? E aí, se saem muitos arcanos maiores aqui, por exemplo, aqui tem a torre, tem a estrela, tem o imperador. Então, eu somo todos esses arcanos e vejo o resultado da soma. Vamos supor, deu 23, então eu somo 2 e 3 são 5 e trago a energia do arcano da soma para fechar essa leitura aqui. Então, essa leitura aqui é uma leitura que muitas vezes as pessoas usam nas introduções das consultas. Ah, eu queria ver uma geral, mas é uma leitura muito arriscada. Tá? É uma leitura que você tem que saber muito bem o que está acontecendo, ligando Lé com Cré aqui, né? As pontas são principais. Como é que você vai intuitivamente, vai dizer sua intuição, né, aqui no futuro, né, trazendo essa leitura aqui para o passado para vocês, é porque eu tava aqui, eu tô indo contra, eu esqueci que vocês estão, então, aqui para vocês, que estão virada a energia do futuro, né? Acho que é isso. Vocês entenderam? Então, assim, nesse futuro, a dinâmica de tempo, você vai intuitivamente falar, olha, você vai passar por isso, tal, né, até chegar não sei aonde. Então, você vai ler de trás para frente, de frente para trás, do jeito que você achar melhor. Quando eu comecei a estudar, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui. Esse é um caderninho antigo que eu tenho, que eu já falei para vocês. Nossa, gente, põe antigo nisso.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas se eu tenho aqui o começo, aqui, acho que tá aqui. Algumas técnicas estão aqui. Deixa eu ver se tem essa de 9. Tem até... Ai, tem uma muito legal também, que é do nome da pessoa. Mas essa é complicada. Aqui. Aqui, tá vendo? Aqui já fala uma outra coisa, por exemplo. Os espelhos que eu falei pra você, né? E aqui fala que essa é espelho dessa, essa é espelho dessa. Entendeu? As coisas complementares. Aqui fala assim, ó, lê primeiro. Passado, presente e futuro. Né? Depois os espelhos. Essa com essa. Nossa, eu acho essa muito difícil. Eu acho que durante a leitura você vai fazendo, você vai espelhando as cartas, a sua intuição vai falando. Porque aqui tá falando, depois os espelhos paralelos, depois os espelhos verticais, depois a cruz. Tô falando que cada um fala de um jeito, eu já faço do jeitinho que eu falei pra vocês, tá? Daquele jeitinho. Passado, presente, futuro, passado, presente, futuro. Né? Aí eu coloco assim, eu leio as pontas e faço a leitura das diagonais, tá? Os espelhos das diagonais. Aí vai você, se você quiser jogar com o espelhamento das cartas, você vai espelhando, porque ela te dá muita coisa, aí a sua intuição vai falando. Por exemplo, quando você tá fazendo a leitura, aí você tá lendo aqui o futuro, né? Essa coluna do futuro, que tá aqui cruzando com essa coluna aqui. Aí tu vai intuitivamente ficar espelhando as coisas, tá vendo como é que acontece? Você já vai estar espelhando as coisas aqui. E aqui espelhando com o acontecimento do passado, você já vai estar fazendo os espelhamentos intuitivamente, tá? Então essa aqui é a técnica de 9 que eu queria passar para vocês. E aí, a minha que eu criei para mim, que eu faço muito na leitura do canal, né? Que quando eu leio as cartas para vocês, eu tiro as 3 cartas sempre e depois vocês veem eu tirando as cartas e colocando na mesa, né? Aí eu ponho assim, eu ponho 6 cartas sempre na mesa. Vocês podem contar nas minhas leituras. Eu vou lá, puxo mais 6 cartas, ponho na mesa e depois eu mostro a final. O que eu faço aqui? Lembra que eu te falei das pirâmides? Né? Das pirâmides. Que a pirâmide para cima é a ascensão, né? E a pirâmide invertida para baixo, né? É o retrocesso, as coisas que não estão legal. Então, quando eu faço essa leitura, por exemplo, no canal, eu leio aqui essas 6 cartas de uma forma intuitiva, faço os meus espelhamentos e tal, mas aí eu falo, ó, a sua força tá aqui, essa força tá aqui. Por quê? Porque as suas bases estão aqui e aqui. Então, eu não vou ficar falando para a pessoa, sua força está aqui porque as suas bases estão aqui. Eu falo assim, ó, você tem que focar nisso, para você conquistar isso. Por quê? Porque se você colocar o foco em tal situação, vai dar BO, vai dar zica. Você vai colher isso daqui. Entendeu? Situações de dúvidas. Em vez de ter uma base firme, essa situação aqui vai te gerar dúvidas, porque tem 2 pontas aqui reversa. Então eu faço muito esse aí eu criei as técnicas dessa pirâmide, sabe? Tô passando para vocês. E eu acho assim que dá super certo, pelo menos eu gosto de ler assim. Então eu falo das 3 energias, das 3 cartas, e depois de complementação ainda, para ter mais o que falar daquelas 3 cartas que eu abri, eu coloco essas 6 cartas na mesa. Aí depois eu não deixo elas, eu tiro elas, deixo só as 3 que eu coloquei e volto pro baralho para fazer a próxima pergunta. Então essa técnica fui eu que criei. Tá certo? Então o que vocês vão fazer? E aí, André, e o oráculo? O oráculo geralmente se você quiser trabalhar com oráculo, com essas técnicas, trabalha.
Mas o oráculo geralmente é uma carta que te dá, né? Ele traz uma carta com uma mensagem, como se fosse específica para aquela situação, você vai, como se fosse uma carta de fechamento ou de abertura durante a sua consulta, tá? Ela pode ser uma carta de abertura ou uma carta de encerramento, porque o oráculo ele te traz muita mensagem com uma carta só. Tá certo? Bora lá fazer nossa live, né, gente? Porque tinha que, né, um tirar a carta pro outro, ia ser tão legal. Eu não vejo a hora, tá certo? Ó, na próxima aula eu já vou vir começando a falar sobre as combinações, como é que você vai trabalhar as combinações, ok? Então tá, beijo, agora eu vou. Tchau, tchau.